Para muitas pessoas, se tornar sacerdote é um dilema. Muitas das vezes, até mesmo o seu propósito de vida. Mas e aí? Será que realmente você deveria se tornar um sacerdote? Você conhece o caminho para se tornar um sacerdote de Umbanda? Fica no vídeo de hoje, pois este é o nosso assunto. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, Jacaraípe, e o nosso tema de hoje é o caminho do sacerdote. Na minha vertente, pé no chão, uma tradição de Umbanda secular já diz que temos 3 caminhos a se seguir dentro de uma casa de Umbanda: o caminho mediúnico, o caminho sacerdotal e o caminho do feiticeiro. Hoje eu vou falar somente sobre o caminho sacerdotal, porque muitas pessoas me procuram no direct, no WhatsApp, procurando saber como se tornar um sacerdote na minha vertente. Muitos querem abandonar suas vertentes, muitos também porque estão em vertentes modernas e eles não desejam mais prosseguir porque simplesmente entende que não é uma linha adequada de pensamento para a Umbanda tradicional, e ao ver os meus vídeos, vem me procurar. Como me tornar um sacerdote na sua casa? Pois é, nós não trabalhamos como essas pessoas trabalham aí na internet, aonde nós vendemos um curso, eu mando um certificado para você e a partir desse momento você é um pai ou uma mãe de santo. Não. Eu vou explicar como funciona o caminho do sacerdote, o caminho que você tem que trilhar até se tornar um sacerdote. Bom, tudo se começa através do médium. Outra hora eu vou fazer o caminho do médium. Mas o médium é quando você entra na Umbanda, você se batiza com o batismo da Umbanda e a partir dali começa a contar o seu tempo dentro de um terreiro tradicional. Normalmente o médium ele vai passar por desenvolvimento, ele vai passar por práticas e ele vai passar por ritualísticas preparatórias. Dentro dessas ritualísticas nós temos uma que é de suma importância, que é o batismo da cachoeira, que acontece uma vez a cada ano. Esse batismo é utilizado para contar também a idade desse médium dentro da religião. Então, a partir de 7 cachoeiras, esse médium, que já está há 7 anos se dedicando ao seu caminho mediúnico, ele pode demonstrar interesse em se tornar sacerdote. Cabe o seu sacerdote agora analisar se ele tem todos os aspectos, todas as virtudes necessárias para que ele realmente se torne um sacerdote. Sacerdócio não é para todo mundo. Você precisa ter atributos necessários para que isso venha se tornar realidade para você. Ou, se é opcional, ou se não é opcional, que no caso é uma questão de destino, se você apresenta as características de uma pessoa que tem o destino sacerdotal. Sim, o sacerdócio pode ser opcional ou obrigatório. O sacerdócio obrigatório é aquela pessoa que já nasce em uma família que já tem sacerdotes. Isso possivelmente pode abrir a brecha para que ele carregue um destino sacerdotal que a gente vai dizer, e é dito popularmente, que é um destino familiar ou uma herança familiar. Essa pessoa, por si só, ela já carrega estigmas em sua mediunidade que vão apontar que ele é um sacerdote por destino. Então, cabe ao seu próprio sacerdote identificar isso. Geralmente, ele já é identificado antes dos 7 anos. Por exemplo, nós sabemos que existe como regra a pessoa ter o seu guia-chefe 2 opções: um preto velho ou um caboclo de pena. Essa é uma regra comum. Então, quando essa pessoa ela tem um guia-chefe diferente, pode ser um baiano, pode ser uma criança, pode ser um boiadeiro, que são os mais comuns, essa pessoa já está demonstrando ali uma anormalidade na sua corrente mediúnica.
apontando para o sacerdote, apontando para a sociedade que ele é diferente, que ele traz uma mediunidade diferente com os seus guias. Então, ali já é um ponto a se observar. Claro que existem outros pontos a observar, mas esse é só um exemplo. Cabe ao sacerdote desse médium identificar. Por isso que nós temos que ficar atentos aos fenômenos que os nossos médiuns apresentam. Porque se ele tem um destino sacerdotal, logo ele precisa de mais atenção, porque ele precisa aprender as coisas logo. Então, em vez de eu esperar 7 anos para poder introduzir ele ao estudo de sacerdote, eu já vou fazer isso lá pelos 3, 4 anos, para que ele ganhe 3 anos de vantagem, para ele aproveitar muito bem o seu destino sacerdotal. Isso inclui colocar ele para fazer rituais, porque ele já está introduzido na corrente mediúnica, então não me custa colocar essa pessoa para praticar as ritualísticas que no ofício de sacerdote ele fará. Então, por exemplo, uma lavagem de cabeça, em vez de eu fazer, que eu já fiz milhares, eu vou colocar ele, eu vou estar ali do lado mostrando para ele como é que faz, para ele ganhar a experiência dele. Quando tiver rituais coletivos, eu coloco os guias dele para gerir o ritual. Eu já fiz várias vezes, os meus guias já fizeram várias vezes. Eu posso ceder um pouco de espaço para que ele possa fazer e ganhar a experiência dele. E assim, sucessivamente, para todos os rituais que eu vejo que dá para colocar esse médium, que a gente vai chamar de médium prodígio, para executar, para que ele ganhar a experiência dele rapidamente. Esse é o sacerdote que não tem opção. Ele é ancestral, é um destino que ele tem. Mesmo que no futuro ele não queira ser sacerdote, esse destino sempre vai estar batendo a porta dele. Pessoas vão procurar ele, as situações do seu cotidiano sempre vão levar ele a aconselhar pessoas, a receber cargas energéticas. Então, o tempo todo, esse destino vai estar apontando para ele, esse sacerdote, e ele vai, querendo ou não, procurar, de alguma forma, exercer esse sacerdócio. Para o sacerdócio obrigatório, a pessoa pode optar também por outras religiões. Então ele pode se tornar um padre, ele pode se tornar um pastor, ele pode se tornar um guru, ele pode se tornar aquilo que ele desejar. O importante para o destino dele é que ele se torne um sacerdote. Entendemos na vertente Pé no Chão que o ofício de sacerdote ele é o último patamar de desenvolvimento desse espírito. Então, após o desencarne de um sacerdote, ele não retornará para a Terra, para reencarnar. Não, ele vai prosseguir de lá. Então ele está no último estágio dele. Então, se a pessoa executar muito bem o seu destino sacerdotal, ele não vai precisar reencarnar. Ele já vai para uma nova fase do desenvolvimento espiritual de si. Isso é muito importante saber, porque não só a nossa vertente, mas outras vertentes e outras escolas que atuam com espíritos também têm esse discernimento. E aí nós temos o sacerdote opcional, que é aquela pessoa que ama tanto a nossa religião, ama tanto estar conosco e ele quer fazer diferente, ele quer exercer o sacerdócio, ele pode optar por isso. Mas não é só querer. Tem que ter as virtudes necessárias para isso. Você tem que ser empático, você tem que ser paciente, você tem que ter um certo nível de liderança, você tem que ter interesse, buscar muito mais o conhecimento, porque para o sacerdote tradicional, talvez compreender a espiritualidade por um todo seja um pouco mais complicado, porque o sacerdote de origem, o de destino, ele já tem em sua mente muitas coisas já prontas. É mais fácil ele aprender, mais fácil ele discernir as coisas espirituais. O opcional, ele tem que aprender a discernir a espiritualidade. Ele está saindo do campo mediúnico, do caminho do médio, e está indo para o caminho do sacerdote, ou seja, ele está saindo do seu caminho natural para ir para um caminho opcional. Então ele tem que se esforçar um pouco mais para poder aprender. Geralmente, a pressa de se tornar sacerdote vem da pessoa que é opcional. Geralmente elas pulam etapas e isso acaba prejudicando o sacerdócio. A gente até brinca que se a pessoa tem pressa para se tornar sacerdote é porque é opcional. Ela pode não ser.
não faz parte do seu destino. Mas se a pessoa foge, é porque faz parte do destino, é porque já é uma herança ancestral. Então já aí a gente já consegue medir um ao outro nesse estágio. Independente se é destino ou se é opcional, todas essas pessoas são médiuns e eles precisam passar pelo caminho do médium, que é o caminho do aprendizado, o caminho da prática. E nós levamos 7 anos para dominar perfeitamente as funções, os rituais, as cerimônias, o entendimento, a compreensão e os saberes que a Umbanda tem para nos dar. É o mínimo. Você pode até ficar mais, mas menos que isso, você está saindo despreparado. É por isso que cabe ao seu sacerdote te preparar. Nenhum sacerdote nasce do nada. Ele foi preparado por alguém. E quando você para absorver esse saber desse sacerdote, você está economizando estrada. Esse sacerdote, ele já caminhou, vamos dizer, 30 anos dentro da tradição, 30 anos de saberes, 30 anos de experiência. Se você partir da onde ele parou, você está economizando 30 anos. Você não precisa começar essa corrida do zero. Essa é a função ancestral dos saberes. Você passa através da oralidade, da vivência, a sua experiência. Então, quem parte de mim, parte da onde eu parei. Ele já tem esse atalho. Por isso, a importância dessa etapa, porque é a continuidade da nossa tradição. Você não precisa reinventar a roda. Eu já vou te entregar a nossa tradição. Tudo que funciona e tudo que não funciona. E a partir dali, você vai desenvolver a sua própria casa, terreiro. Você vai manter a tradição, que são as cerimônias, os rituais, os dogmas, a doutrina. E você vai inserir o seu próprio pensamento ali, conforme você vai lidando com as pessoas. A função primordial de um sacerdote, preste atenção, não é ser a estrela do terreiro. Sacerdote é o principal doutrinador de um terreiro. Ele é o líder de um terreiro. Cabe a ele ensinar os seus médios, cabe a ele treinar os seus médios, cabe a ele dirigir uma cerimônia para que os seus médios brilhem. Eu não posso cuidar de 50 pessoas em uma sessão. Eu vou sair cansado, exausto e com certeza depois dos 10 vai ser uma porcaria de atendimento, porque nós ficamos cansados, nós somos humanos. Mas se eu tenho 25 médios sobre a minha dirigência, a minha liderança, médios treinados, médios que aprenderam comigo tudo o que eu faço, eu posso atender 200 pessoas que não vai haver nada que vai impedir que isso seja um sucesso. Porque não sou eu que estou fazendo, são os meus médios. Nós estamos dividindo a carga. E isso só acontece porque eu treinei os meus médios, eu preparei eles para isso. E dentre esses médios, pode aparecer novos sacerdotes, isso vai ser uma maravilha, porque a nossa família vai crescer. Mas o importante é saber que, como sacerdote, muitas das vezes você vai ter que abdicar, participar como médium de uma sessão para poder liderar os outros. Então, muitas vezes você não vai incorporar, você não vai dar um passe, você não vai ficar ali rodando com o Exu, com a Pombogira, você não vai ter consulentes te procurando. Não, você vai estar organizando tudo para que o médium tenha condição de fazer tudo isso. É o médium que vai incorporar, é os guias deles que vão atender. E ali por trás eu estou ajudando, segurando a banda, segurando a gira para que tudo tenha força para acontecer. Essa é a principal função do sacerdote. A gente confunde muito, infelizmente, e acaba colocando o sacerdote como uma estrela. E aí todos os consulentes querem falar com o guia do sacerdote e esquece que tem outros médios preparados ali. Todo mundo no final da gira quer falar com o sacerdote e isso faz com que ele fique cada vez mais cansado, exausto da função. Os médios se sentem desacolhidos e muitos vão embora porque sente que eles não são bem-vindos na casa, porque tudo que tem que fazer
o sacerdote põe a mão para fazer e eles não ganham a sua experiência. Isso é um erro muito grave. O sacerdote que não quer ser professor, ele também não quer ser sacerdote. Sacerdote é um mestre, uma casa iniciática, um templo iniciático, uma escola esotérica iniciática ou qualquer escola iniciática vai ter como sacerdote ou sumo sacerdote o grande mestre. Quem é o mestre? É aquele que ensina, é aquele que prepara. Então, da Umbanda, o sacerdote, ele é o mestre, aquele que ensina, aquele que prepara, é aquele que te dá o aval para você também se tornar um sacerdote. Quando esse médium ele está preparado para se tornar um sacerdote, então o seu próprio sacerdote vai elaborar uma cerimônia chamada camarinha. Isso, a camarinha é um ritual preparatório de um sacerdote. Nós não fazemos camarinha por fazer. A pessoa que recebe a sua camarinha, ele já está dizendo para o sacerdote: eu quero abrir a minha casa, então me prepara. Então não fazemos camarinha para o médium ficar no terreiro, não. Num terreiro não se pode ter 2 reis, não tem. Então, se você quer a sua coroação, a sua camarinha, você tem que tomar na sua casa. Então, como é que funciona? O médium ele vai chegar até o sacerdote e vai falar: meu pai, eu acho que eu já estou preparado para abrir a minha casa. Perfeito, meu filho, eu concordo que você está mais do que preparado. Então, vamos preparar a sua casa. Vai lá, prepara a casa, monta os fundamentos necessários, pelo menos o básico para a defesa da casa, e dentro desse processo de montar a casa vai haver um período bem próximo à inauguração que nós vamos separar para preparar esse médium em sua camarinha. É importante que seja na casa do médium, porque na camarinha todas as águas que vão passar pelo corpo do médium vão para o chão desse terreiro. Tudo que vai ser feito vai ser para ligar a coroa do médium, do novo sacerdote, à própria energia do terreiro. Então, o congá, o altar, o anda, a casa das almas, a tronqueira, a cancela, a porteira, a estrela d'alva, tudo isso será conectado ao médium, porque essas funções, esses mecanismos, essas tecnologias ancestrais têm que responder ao sacerdote. Eu que tenho que ativar o congá, eu que tenho que ativar o anda. A chave está na minha mão. Então, na camarinha, o sacerdote mestre vai iniciar o seu noviço, o seu novo sacerdote dentro da sua própria casa. A casa, o terreiro, nasce junto com o sacerdote. E ali, na camarinha, vai ter várias funções para ativar as energias ocultas desse novo sacerdote. E no final da cerimônia, existe a cerimônia, a sessão aberta para que a comunidade veja o mestre coroando o novo sacerdote, porque a comunidade tem que entender que esse sacerdote novo está tendo o aval, a permissão de um sacerdote mestre que ele está apto a ser sacerdote. Quando eu coroo uma pessoa, eu estou dizendo: eu, Gesley, que tenho 15 anos de Umbanda, sou escritor, sou sacerdote, sou mestre, já tenho a minha casa, já tenho os meus médios, estou dizendo publicamente que fulano de tal está apto a dirigir essa casa, está apto a também ser um sacerdote e a iniciar a sua trajetória. Quando eu faço isso, a comunidade entende que aquela pessoa está pronta. Porque ele demonstrou? Não, porque eu estou dizendo. Isso acontece o tempo todo na nossa comunidade, na nossa sociedade moderna. Quando o estudante recebe o seu diploma de advogado, de médico, de enfermeiro, de um outro profissional, ele está dizendo: olha, essa pessoa ela estudou, ela agora pode fazer essa função. Então a sociedade está lá presente para verificar se é isso mesmo. Então a camarinha, além de uma parte espiritual, também tem a parte social de apontar.
É aquela coisa, da onde vem o seu sacerdócio? Da onde é a sua origem? De que casa você veio? Qual é a fonte do seu conhecimento? É a camarinha que vai demonstrar isso. Nós fazemos questão também de filmar, de fotografar, porque é uma forma do médium provar posteriormente que ele foi preparado por alguém preparado também. Então, por exemplo, o meu sacerdócio veio da minha mãe. A minha mãe recebeu o sacerdócio dela, da mãe dela, que assim foi dentro da nossa família. Então, o meu sacerdócio tem uma história. A fonte do meu conhecimento tem uma história. E ela não está em livros escritos por homens brancos de escola espírita. Não. O meu conhecimento vem de uma tradição familiar que passa o seu conhecimento por oralidade. Agora, eu, como sacerdote moderno, transfiro esse conhecimento a partir do audiovisual, a partir da literatura. Então, nós temos novas formas de ensinar. Perfeito, mas a transferência de confiança sacerdotal ainda é ritualístico. Quem quer se tornar um sacerdote tradicional, de Umbanda pé no chão, que pelo menos vem da minha família, tem que demonstrar saber, tem que demonstrar conhecer, tem que demonstrar que está pronto para participar dessa vertente como ela é, sem querer alterá-la, sem querer modificá-la. Infelizmente, muitas pessoas vêm até a mim, só que elas vêm junto com a Umbanda esotérica, por exemplo, traz junto com elas o Rubens Saraceni. Quem me conhece sabe que eu sou completamente contra essas vertentes. Essas vertentes não casam bem com a Umbanda tradicional pé no chão. Então não adianta vocês me procurarem para fazer uma camarinha que eu não vou fazer. Se eu não tiver ciência que você conhece pelo menos o básico da minha vertente, se você não está pronto para encarar esse conhecimento ou pelo menos buscá-lo em sua trajetória, não vai acontecer a camarinha vindo da minha mão. Não vai acontecer o aval do sacerdócio na minha mão. Então não adianta ficar procurando o caminho do sacerdote na casa dos outros. O caminho do sacerdote tem que partir de você. Se você tem um interesse ou você sente que tem um destino sacerdotal, é interessante você se vincular a uma casa, independente de que casa é, qual vertente é. Tem que ser uma vertente que fale ao seu coração, que você tem desejo de levar esse conhecimento à frente. Vai lá, se filie a ela, se torne um médium, se coloque por um tempo, pelo menos no mínimo 7 anos ali para você aprender. Gente, 7 anos não é nada. 7 anos passa num piscar de olho, não precisa ter pressa. Se você quer ser um bom sacerdote, você tem que aprender ao máximo. Já pensou se todo aluno de medicina desistisse da faculdade com 3 anos e já partisse para aplicar aquilo mínimo que ele aprendeu? Você se consultaria com esse médico? Não. Sabe por que isso não acontece? Porque existe um juramento ali de cuidar de vidas. Existe a preocupação do ofício. O sacerdote é cuidar de vida. Sacerdote tem uma grande responsabilidade com a vida dos médios, dos consulentes e da assistência. Você iria pôr essas pessoas em risco em um ritual porque você não conhece ou porque você acha que é assim ou é assado? Você iria pôr essas pessoas em risco? O problema é que muitos põem, o problema é que muitos ignoram a etapa do aprendizado e por isso se tornam sacerdotes medíocres. Eu já falei isso em outros vídeos. Nós precisamos ter a humildade como virtude para abaixar a cabeça e aprender, sentar e ouvir, esperar a sua vez de aprender na execução. Chega o momento de todos. Principalmente se o terreiro é grande, a fila de aprendizado também é grande. Então procure aquele local que você se adapta para que você possa aprender. Se o seu sacerdote não ensina, se você vê que não tem a oportunidade de aprender, você não tem que sair dessa casa e abrir a sua casa. Você entrou na casa com a sacola vazia e agora você está abrindo uma casa com a sacola vazia. Você não tem que fazer isso. Você tem que procurar uma outra casa que fale ao seu coração, que tenha sacerdote, sacerdotisa, que te ensine, que permita que você pratique. Muitas pessoas me procuram com essa história. Ah, eu não gostei dessa casa
porque o sacerdote não ensina, o sacerdote é a estrela do terreiro, as minhas entidades não podem atender ninguém, eu vou abrir minha própria casa. Ué, mas se você não aprendeu nada, como é que você vai abrir sua casa? Não é assim que funciona, a banda não toca assim. Você vai se tornar um sacerdote medíocre, você vai ser um sacerdote que não vai saber ensinar porque você não sabe nada. Você mesmo buscando em livros, você não vai ter total conhecimento, porque infelizmente a oralidade tem um poder de ensino muito maior do que os próprios livros. Caso contrário, nós não teríamos professores presenciais nas salas de aula, bastaria somente ler os livros acadêmicos. Você não vai saber fazer todas as coisas e quando aparecer situações complexas, você não vai saber lidar. Você vai até prejudicar. Recentemente eu atendi uma pessoa que ela tinha um problema muito simples mesmo. Um banho de ervas resolvia o problema dele. Faria isso de graça por essa pessoa. Mas aí ele foi se resolver com uma sacerdotisa que poderia até ter a boa intenção, mas não sabia fazer. Ela mexeu numa coisa que era simples, fez essa coisa crescer e depois essa pessoa me procurou. Gesley, eu estava com uma dor de cabeça, agora eu estou sem casamento, minha filha não está me aceitando, está acontecendo problemas no meu trabalho e eu estou me sentindo doente. Desde quando essa pessoa mexeu. Fui verificar. Realmente, do simples se tornou grande, porque a pessoa que mexeu nessa ferida não sabia tratar ela. O que aconteceu? Eu tive que cobrar um valor, e um valor bem alto, para essa pessoa, porque não seria resolvido com situações simples. Não seria um banho de ervas, que é grátis, para resolver. Nós tivemos que ir para procedimentos mais complexos. Ela teve que desembolsar um dinheiro para isso, porque os elementos são caros. Então o que aconteceu? Ela teve o problema dela resolvido. Mas se essa primeira sacerdotisa que ele encontrou tivesse o conhecimento, a experiência, de repente isso não teria acontecido. E por pouco essa pessoa não perde a vida por causa da falta de responsabilidade dessa primeira sacerdotisa. Então é isso que acontece o tempo todo. Nós devemos ter o filtro necessário para discernir que a casa que eu estou e o sacerdote que está me acompanhando são adequados para mim. Eles estão preparados para me receber, eles estão preparados para me ensinar, para me preparar. Se não, vá embora, procure outra. No Brasil tem muito terreiro. Você não precisa abrir a sua própria casa. Mas a partir do momento que você está numa casa, você passa tempo necessário para aprender aquela tradição, sim, você pode pedir para o seu sacerdote a bênção dele para você abrir a sua própria casa. Isso vai ser incrível. O seu sacerdote, se ele entende que isso é uma expansão da tradição da família dele, ele vai celebrar que você quer se tornar um sacerdote. Então, em vez de um terreiro, agora vocês têm dois. Em vez de um sacerdote, agora vocês têm dois. Em vez de uma casa tradicional, agora vocês têm duas casas tradicionais. É a expansão da religião. Por isso que a nossa religião cresceu muito rápido nas últimas décadas, mas cresceu sem qualidade. Sacerdotes que não sabem de nada, porque eles foram queimando etapas. E aí tem aquela velha falácia: os mais velhos morreram e levaram tudo. Será que eles morreram e levaram tudo, ou não tinham pessoas querendo aprender com esses mais velhos? Porque essa condição da pessoa ficar descontente com a casa, achar que tudo ali é feito a partir do achismo e querer abrir suas próprias casas, porque ele já incorpora o seu preto velho e seu Exu e já acha que é o suficiente, não é de hoje. É de muito tempo. Então toma muito cuidado. O caminho do sacerdote é um caminho com muitas armadilhas desde o seu começo, porque o caminho do sacerdote começa no caminho do médio. Para você se tornar sacerdote, primeiro você tem que se tornar médio. Se você não saber se conduzir como médio, você não vai saber se conduzir como um sacerdote. Se você não sabe se proteger como médio, você não vai saber se proteger como um sacerdote. Se você não aprender a ser médio, você não vai saber ensinar a outros a ser médio também. Então tem que tomar muito cuidado. As armadilhas estão postas, cai quem quer, porque tradição
afro-ameríndia sempre foi passada oralmente e sempre houveram rituais, cerimônias de preparação. Todo mundo sabe disso. Não adianta inventar, não adianta tentar embranquecer a Umbanda, tirando esses rituais porque acham desnecessário, quando todos nós sabemos que na base, na origem, sempre aconteceu, sempre teve. Então, se você tem o desejo de se tornar sacerdote ou sente que tem esse destino, procure uma casa adequada, procure um sacerdote adequado para você não cair na armadilha. Caindo na armadilha, pode saber que você não está pondo somente a vida dos outros em risco, mas a sua vida também. Porque espiritualidade não é parquinho para criança. Espiritualidade é guerra, é batalha o tempo todo. E os nossos inimigos, eles não têm dó da gente não. Não vai ser uma velhinha para mamãe Oxum que vai impedir de um obsessor tirar a sua vida. Saiba disso. Tem que tomar muito cuidado para que a sua própria integridade física, espiritual e mental não seja vilipendiada porque você é o ignorante, você é um astuto e você passou por cima de uma tradição que tanto quer. Se você quer, segue as regras dessa tradição. Nós não podemos ignorar que nós estamos em tempos modernos, então você pode acelerar muito o seu conhecimento lendo livros, buscando filmes e documentários, os próprios vídeos no YouTube, mas da mesma forma, saiba filtrar. Tem muita gente oportunista que vende uma umbanda vagabunda por aí, querendo injetar muita coisa que não é da tradição somente para vender, somente para lucrar. Toma muito cuidado, eu já falei dessas pessoas aqui em outros vídeos, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Procure primeiramente livros que vão te dar base histórica, livros que vão falar de África, livros que vão falar da colonização do Brasil, livros que vão falar das culturas que nós presenciamos dentro da Umbanda, cultura cigana, cultura indígena, cultura africana, cultura brasileira, cultura nordestina, cultura do sertão, são todas culturas que nós temos dentro da Umbanda. Você tem que ter uma base histórica muito boa para que você possa compreender melhor a Umbanda tradicional. Tradição vem do passado, então nós temos que olhar muito para o passado. E depois, com essa base, aí sim você vai ler outros autores que sejam de Umbanda, Quimbanda ou outras tradições, que você já vai ter um viés limpo do que é bom e do que não é. Essas pessoas se equivocaram muito em suas escritas pela pressa de colocar seus nomes na história. Toma muito cuidado com isso, tem muita literatura horrível de Umbanda e Quimbanda, mas também tem muitas boas. Eu não poderia fazer essa crítica sem também fazer a minha própria propaganda. No meu site Apostilas de Fundamento você encontra livros e também apostilas ensinando a fazer vários fundamentos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, de Ifá e muitas outras tradições. São ensinamentos meus que eu transfiro para vocês. Falta muita coisa, mas também já tem muita coisa escrita. Então vai lá, procura, tem uma categoria só de Umbanda e ali você vai encontrar já muita coisa mastigada para vocês. Mas novamente, esse conhecimento de nada adianta se você não for humilde para seguir uma tradição, ouvir o seu sacerdócio. O conhecimento você pode até buscar por fora, mas a vivência, a tradição, ela tem que estar dentro de um terreiro, tem que partir de alguém. Nenhuma árvore nasce do nada, ela tem que partir de uma semente que veio de uma outra árvore. Tenha isso em mente. E se você chegou até aqui, eu venho também te oferecer uma aula grátis sobre ancestralidade banto. A ancestralidade banto é a base da Umbanda, porque nós herdamos a Umbanda e a Quimbanda dos povos bantos que foram escravizados de África até aqui no Brasil. Então é só clicar no primeiro link no comentário fixado, a aula é 100% grátis. E se você também quiser aderir ao nosso curso de aprimoramento mediúnico, que não substitui vivência de terreiro, é para você ter um conhecimento a mais sobre a Umbanda que eu apresento aqui, no segundo link no comentário
também tem ali o nosso curso. Você será muito bem-vindo se você tiver com a mente aberta para uma Umbanda tradicional, uma Umbanda que ignora a modernidade e olha para o passado, olha para a tradição. No mais, estou deixando um vídeo bem aqui do lado para você continuar maratonando no nosso canal e qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te responderei. Até mais, tchau, tchau.